Seja bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem com você. Nesta aula vamos desenvolver uma página web para manipulação de dados de uma planilha Google, com as funções pesquisar, editar, salvar e excluir. Utilizando essa página web, eu posso manipular os dados da minha planilha, mesmo que a planilha esteja fechada. Beleza, entendido as funcionalidades da página web. Como se trata de muito código, eu vou disponibilizar os códigos desta página web já pronto. Abaixo do vídeo na descrição, vocês vão encontrar dois links. O link 1 vai direcionar para esta página, onde vocês vão procurar no canto superior direito o botão Fazer Download. Clica sobre ele e aguarda baixar o arquivo compactado. Caso você não consiga baixar pelo link 1, temos o link 2, onde você também vai procurar o botão Fazer Download. Se o layout da página estiver diferente, procura o botão Fazer Download. Arquivo baixado. Como se trata de um arquivo compactado, nós precisamos ter no computador o programa WinRAR, que é este aplicativo. Deixa aparecer a imagem. Esse aplicativo aqui, o WinRAR. Caso você ainda não tenha o WinRAR instalado aí na sua máquina, dá uma pesquisadinha no Google como baixar e instalar o WinRAR. É um programa gratuito e muito simples de instalar. Feito isso, já baixei o arquivo, clico na setinha, mostrar na pasta. Se vocês não localizar por este caminho, procura a pasta Downloads aí na sua máquina. E lá vai estar o arquivo appweb salvar dados. Seleciona o arquivo, Ctrl X e leva ele para a área de trabalho. Ctrl V. Botão direito, extrair aqui. E aí já temos uma pasta normal do Windows. Esse arquivo anterior podemos excluir. Então, dentro dessa pasta, você vai ter 5 arquivos de texto. Beleza. Códigos baixado. Próximo passo. Vocês vão ir na conta do Google Drive de vocês. Deixa eu fechar isso aqui. E verificar se vocês já têm o Google App Script. Então, em novo. Mas, se vocês ainda não têm o script do Google Apps, clica em conectar mais apps. E aí vocês vão pesquisar por Google App Script. E aí clica em instalar. No meu caso já está instalado. Prosseguindo, depois de instalar o Google App Script, novo, mais, e aí vai aparecer script do Google Apps. Deixa eu fazer de novo que eu fiz muito rápido. Então, novo, mais, script do Google Apps. Clica sobre ele e ele vai abrir um projeto em branco. Caso você ainda não tenha utilizado o novo editor, você não vai entrar nessa página. Deixa eu fazer o seguinte: sair do novo editor e acessar pelo antigo editor. Então, se você ainda não acessou o novo editor, vai cair nesta página. Fecha essa janela. Clica sobre projeto sem título. Vamos chamar aula, página, não é página, página web. Clico em OK e aguardo renomear o projeto. Nome alterado. Agora vamos para o novo editor. Então cliquem em usar novo editor e aguarda carregar o novo editor. Pelo novo editor, você também consegue renomear o projeto. Basta clicar sobre o título, aí abre esta janela para que você possa renomear o projeto. Nesse projeto em branco que foi criado, já tem um arquivo código.gs. Apaga essa função padrão, e aí você vai ir lá na pasta, deixa eu fechar e abrir novamente. Na pasta que você baixou, tem um arquivo código.gs. Abre ele.
clica com o botão direito, selecionar tudo, Ctrl C, e no nosso projeto, Ctrl V. No primeiro arquivo, já copiamos os códigos. Próximo arquivo que nós vamos inserir no projeto é um arquivo HTML, chamado principal. Então, clica com o botão direito sobre o arquivo, renomear, e vocês vão copiar essa parte do nome antes do ponto. Ctrl C. Então, a extensão do arquivo HTML. No nosso projeto, maisinho, HTML, Ctrl V no nome que nós copiamos, tecla Enter ou Tab. Apaga esse código padrão, volta na pasta, abre o arquivo principal.html, botão direito, selecionar tudo, Ctrl C e Ctrl V. Show! Já temos mais um arquivo com o código pronto. Pessoal, se vocês desejam aumentar o tamanho da letra, vocês podem aumentar o zoom da página. É só ir do lado direito nesses pontinhos e aumentar o zoom, se vocês estão utilizando o Google Chrome. Beleza, prosseguindo. Próximo arquivo também é um arquivo HTML. É o estilo.html. Então, clique com o botão direito, renomear. Copia essa parte antes do ponto, Ctrl C. E no nosso projeto, mais um arquivo HTML. Ctrl V no nome, Enter ou Tab. Apaga o código padrão. Abro o arquivo com o código pronto, botão direito, selecionar tudo, Ctrl C e Ctrl V. Show de bola! Já temos 3 arquivos no nosso projeto. O próximo vai ser o form-js, também um arquivo HTML. Tomem cuidado com a extensão dos arquivos. Copie o nome antes do ponto, Ctrl C. Nosso projeto, arquivo HTML, Ctrl V, Enter ou Tab. Apago o código padrão. Abro o arquivo com o código pronto, botão direito, selecionar tudo, Ctrl C e Ctrl V. Vamos salvando a alteração para evitar perder aí o trabalho caso tenha algum problema de internet. E por fim, temos o arquivo de script, chamado macros. Botão direito, renomear, copia o nome antes do ponto, volta no projeto, detalhe, agora é um arquivo de script, Ctrl V no nome. Apaga o código padrão, abre o arquivo com o código pronto, botão direito, selecionar tudo e Ctrl V. Salva a alteração. Show de bola! Já inserimos todos os códigos. Antes de fazer os ajustes necessários, já vamos publicar essa nossa página web para que possamos acompanhar os ajustes aí que a gente for fazendo durante a aula. Então, vocês vão ir em implantar, nova implantação. Clica nessa engrenagemzinha, nós vamos fazer um app da web. Descrição é opcional, executar como? Escolham a conta de vocês ou a conta do usuário que vai utilizar a página web. Eu sugiro deixar a conta de vocês. Quem pode acessar? Nessa terceira opção, qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha uma conta Google, ela vai conseguir utilizar a página web de vocês. Implantar. Autorizar o acesso. Então, sempre que a gente faz um projeto, precisamos autorizar o script. Selecionam a conta. Sugiro vocês estar logado em apenas uma conta. Avançado. Acessar a aula página web. Ou o nome que vocês colocaram no projeto. Permitir. Concluído. Clica novamente em implantar, testar implantações. E esse link vai ser o link de desenvolvimento. Clica sobre ele. Vamos ver se vai gerar a nossa página web. Que show! Já geramos a nossa página.
mas ainda não está funcionando. Não referenciamos nenhuma planilha. Então, de volta no nosso código, concluído, vamos começar pelo macros.gs. Link URL de sua planilha. Deixa eu pegar minha planilha e trazer para cá. Esta aula também foi uma dúvida referente a este formulário que nós fizemos diretamente na planilha. E o pessoal sugeriu fazer este form, mas em uma página web, que funciona também através de celular. Então, na planilha que vocês vão manipular os dados, no caso eu tenho a guia dados, vocês vão selecionar a primeira guia, duplo clique no final do endereço URL da planilha. Quando aparecer o HTTPS, você seleciona em todo esse endereço, Ctrl+C e Ctrl+V dentro desta aspas duplas. Próxima informação é a guia da planilha que nós vamos trabalhar. Então, vocês vão copiar esse nome dados, entre aspas duplas, Ctrl+C, e renomear a guia da planilha que vocês vão manipular os dados. Então, renomeei a minha guia. Prosseguindo. Aí eu preciso informar a linha inicial com dados, abaixo do cabeçalho. Então, os meus dados começam na linha 2. Informo a linha, vocês vão informar aí da planilha de vocês. Próxima informação, coluna inicial com dados. Como eu iniciei desde a primeira coluna, é a coluna número 1. Detalhe, se vocês ainda não têm uma coluna ID aí na tabelinha de vocês, precisa inserir uma coluna ID. Então, insiram uma coluna sendo a primeira da tabela e façam aí a numeração de todas as linhas. Depois que a gente fazer a página web, se já estiver numerado os dados que já constam, o próximo ID vai ser gerado automático. Então, tem esse detalhe aí, precisa ter uma coluna ID com um número identificador único para cada linha de dados. Beleza. Prosseguindo, minha primeira coluna com dados é a número 1. Então, informo a coluna. Linha, cabeçalho. Qual linha eu tenho cabeçalho dos meus dados? No meu exemplo, na linha 1. Então, informo linha 1. Show! A coluna ID vem um detalhe. Ela se refere à numeração da coluna ID dentro do array que vai ser capturado. Então, para manipular os dados, nós vamos capturar uma área definida de dados. Neste exemplo, até 10 colunas, que eu tenho 10 campos na minha página web. Mas dentro dessa área que eu capturei, a primeira coluna é 0. Então, vai de 0 a 9. Então, 0, 1, 2. Então, a minha coluna ID é a coluna 0, que é a primeira coluna capturada. Então, informo nesse ponto qual coluna aí se refere ao ID, coluna 0. Somente dentro do array que a contagem inicia em 0. Prosseguindo, vamos analisar a função pesquisar dados. Então, nesta linha de código, eu defino quantas colunas vão ser capturadas. Como eu tenho 10 campos na minha página web, estou capturando 10 colunas. Se futuramente vocês colocarem mais campos, precisa alterar este número. É a quantidade de colunas que vocês vão manipular. No meu exemplo, são 10. Show, entendido esse detalhe. Esse if é que faz a comparação para fazer a pesquisa. Então, um dos critérios é a coluna ID. E o segundo critério, vocês podem informar outra coluna da base de dados que vocês vão utilizar como critério para a pesquisa. Então, a 0 é a ID. E eu tenho também a coluna matrícula, que é uma identificação única de cada funcionário no meu exemplo. Então, eu posso pesquisar ou pelo ID ou pela matrícula do funcionário. Ou seja, a segunda coluna critério precisa ser também informação única.
eu não posso ter duas células com informação repetida. Eu preciso ter uma informação única para localizar a linha. Então, se você tiver outra coluna de critério, você vai aí informar. No meu caso é matrícula, então 0, 1. Coluna 1 é a segunda coluna de critério. Coluna 1. Beleza, mas eu não tenho outra coluna que eu quero utilizar como critério. Informa a coluna ID, coluna 0. Aí você não vai ter problema. Show! Prosseguindo. Se você tiver uma coluna data nos seus dados, você precisa informar também. Lembrando, contagem do array. 0, 1, 2, 3, 4. Coluna 4, eu tenho data. Coluna dentro do array. Então, você vai informar nesse campo a sua coluna data. Coluna valor, valor monetário. Você tem alguma coluna valor monetário? Se você não tiver, já vou demonstrar como que você vai fazer. Então, eu tenho salário, que é a coluna 5 da área capturada dos meus dados. Então, informo nesse ponto. Eu estou falando de captura, pessoal, é dessa variável. Eu capturo todos os dados da planilha para dentro do array dados. E aí, começo a manipular. Como no meu caso, eu tenho data e valor, eu preciso informar também aí qual o campo que vai ser data e valor. Então, eu começo pelo ID, aí vem a matrícula, funcionário, depois vem a idade, e aí a data que eu preciso informar para conseguir trabalhar com ela no formato correto. Se a sua data, por exemplo, é em outra coluna, a minha data é na coluna 2. Você vai fazer isso. Então, aqui vai ser, mudaria ali em cima para 2 e pegaria uma parte dessas e colocaria aqui, ó, colocando assim, coluna 4, que aí eu não teria a coluna 4 como sendo data. O mesmo para o valor. Deixa eu retornar que eu tenho a data na posição 4 do array. Beleza, entendido esse detalhe. Então, a função pesquisar faz isso. Outro detalhe, mas eu não tenho data. Aí você vai fazer o seguinte, apaga essa linha e aqui na data você vai pegar e fazer assim. Ctrl C, Ctrl V e aqui 4. Ficaria assim. Ah, também não tenho o valor. Apaga essa linha. Pega isso aqui, Ctrl C, Ctrl V e coloca assim. Então, sem nenhuma conversão, fica tudo em ordem. No meu caso, tenho data e valor, então preciso deixar no formato que estava anteriormente. Acredito que sobre a função pesquisar era isto. Vamos descendo para as demais funções. Muita atenção aos detalhes. Função excluir dados. Eu capturo apenas a primeira coluna da área informada, porque eu não preciso capturar toda a informação, se eu preciso apenas localizar o ID, em qual linha ele está, e deletar a linha. Então, por isso, precisa que a sua coluna ID seja a primeira coluna da tabela. Se estiver correto, primeira coluna sendo ID, aí vai ser feita a pesquisa pelo ID, localizando, deleta a linha. Show! Próxima função. Muita atenção agora. Função salvar dados. Essa linha de código gera o próximo ID sequencial. Então, qual coluna ID? No meu caso, é a coluna A partir da célula A2. Então, informei aqui, ó, A2, dois pontos, A, para pegar até o último ID, última célula, somar mais um para ter o próximo ID. E no guia dados.getLastRow, eu pego a última linha preenchida, mais um, para salvar o próximo registro na próxima linha vazia. E dentro deste parênteses, essa numeração é as colunas. Então, o ID está na coluna 1, matrícula na 2 e vai até a coluna 10. Se você não começou pela coluna 1, precisa alterar também dentro desse ponto para as suas colunas.
Esta linha de código faz a formatação da data que foi enviado para a planilha para dia, mês e ano. No meu exemplo, agora considerando o número da coluna na planilha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o aniversário, que é a data, está na coluna 5. Você vai informar qual coluna dos seus dados, agora a coluna da planilha, tem data. Se não tem data, você simplesmente deleta essa linha. Não tem problema nenhum. Como eu tenho data, preciso desta linha de código. Deixa-me ver se tem mais algum detalhe no salvar. Então, essa informação vem dos campos da página web, não precisa alterar nada. Editar dados. É bem semelhante ao salvar. Então, para editar, eu preciso capturar todos os dados da coluna ID. Então, precisa que o ID seja a primeira coluna. E aí eu faço a comparação da coluna ID com o critério pesquisa que veio da página web. Encontrando a linha, soma a numeração da linha inicial para cair na linha correta para a edição. Também precisa informar a posição das colunas, então não precisa salvar o ID, já que é uma edição. Então eu começo a partir da coluna 2 até a coluna 10, enviando informações. E novamente, coluna 5, no meu caso, é a data. Se o seu for outra coluna, você vai alterar. O meu é a coluna 10, que é a data. Faz isso. No meu caso é 5. Não tenho data. Apaga essa linha. Simples assim. Beleza. Revisamos todo o código do arquivo macros. Se a gente fosse fazer tudo passo a passo, aí gravado linha por linha de código, nem seria viável pelo tempo que demoraria para fazer essa página web. E o código ele é meio padrão. Vocês entendendo a parte das referências, vocês vão conseguir aplicar aí sobre outras planilhas. E depois que funcionar, vocês vão fazer aí uma cópia desse projetinho de vocês e aí brincar com os códigos em uma cópia. Aí se você tiver problema, já tem o arquivo original salvo. Beleza, feito este ajuste, então precisa para funcionar a pesquisa que esteja correta a informação de data e valor, conforme eu expliquei. Se você tentar carregar para dentro da variável data uma informação que não é data, vai dar erro e a pesquisa não vai funcionar. O mesmo para o valor. Se você tentar converter uma coluna que não é número, vai dar erro. Antes de testar, já vamos no principal.html e alterar estes caption, que eu deixei de campo 2 até campo 10. Então, vocês vão colocar de acordo com o cabeçalho das colunas da planilha de vocês. Então, no principal.html, se vocês querem mudar o título, é entre esse maior e menor. Então, não pode apagar o maior e menor. Então, se vocês querem colocar mais informação no título, alterem nesse ponto. E abaixo começam os campos de texto. Campo 2, o cabeçalho da coluna, vocês vão colocar o caption, que está entre maior e menor. O meu campo 2 vai ser a coluna 2, que é a matrícula. Então, vou informar matrícula. No campo 3, eu quero a coluna funcionário. Não vai aí caber inteiro esse nome. Então, eu vou colocar funce. Funce ponto. Próximo campo vai ser a idade. Vocês vão informando aí referente à planilha de vocês. Idade. Próxima coluna, aniversário. Eu vou colocar assim, para saber que é a data de ponto aniver ponto, de aniversário. Próxima coluna, que vai ser o próximo campo, salário. Salário. No campo 7, eu vou manipular a informação de setor. Setor. No campo 8, estado civil.
Estado Civil. Opa, não é civil. Eita lasqueira. Estado Civil. Campo 9. Filhos, sim ou não. E por fim a observação. Então, se tem filhos ou não tem filhos. E por fim a observação, que eu vou colocar OBS. Salvem as alterações. Se vocês atualizar a página, já vão verificar que os caption foram alterados. Então olha que show, galera. Mas ainda estamos na página de desenvolvimento. Podemos testar agora as funções, começando pela pesquisa. Então comecem informando um ID. Quero o ID 5. ID, opa, na página web, pesquisar o ID 5. Pesquisar. Vamos ver, olha que show, retornou certinho o valor aí definido para a formatação do Brasil. Limpar. Mas eu quero fazer uma pesquisa pela matrícula, que eu considerei como critério para pesquisa a minha coluna ID e a coluna matrícula, que também não se repete a matrícula. 123,52. Quero fazer a pesquisa. 23,52. Pesquisar. Então, olha que show, galera. Eu pesquiso por dois critérios, seja o ID ou a matrícula, que também é uma identificação única de cada linha de registro. Limpar. Então, está funcionando tudo show de bola. Vamos dar uma olhadinha em mais alguns detalhes de código. Então, nesse arquivo não precisa mexer em mais nada. Há outro detalhe. Olha o nome que a gente colocou, form-js, que é este arquivo aqui, ó. Precisa estar exato. Se não funcionou, você vai dar uma olhadinha também, ó, no estilo, que é esse outro arquivo HTML, se está correto. Beleza. Outro arquivo importante é o form-js, que faz toda a manipulação aí dos dados entre a nossa página web e o arquivo macros, que manipula os dados da planilha. Então, no pesquisar, captura o ID do campo 1. Então, a pesquisa é feita sempre com base no que foi digitado no campo 1. E aí, vai retornar a informação para os 10 campos. Beleza, mas eu não tenho 10 colunas. Deixa os campos lá certinho na página web, que um dia você pode precisar. Se você tem mais campos, aí fica o desafio, estudar o código, entender e colocar aí mais campos. Então, no limpar, limpa toda a informação, os campos do formulário. No excluir, pesquisa pelo ID e chama a função excluir dados do arquivo macros. E no salvar, eu coloquei como sendo obrigatório os 10 campos. Se você não quer que seja obrigatória a observação, apaga essa parte do código. No meu caso, eu vou deixar obrigatório os 10 campos. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Então, este é o salvar. Não preciso levar a informação do campo 1, porque ele é gerado automaticamente no salvar. E no editar, eu preciso levar o ID, que é o campo 1, para fazer a pesquisa pelo ID, localizar a linha e fazer a edição. Não quero o campo observação obrigatório, também apaga nesse ponto. Então, tem este detalhe. Então, levamos do campo 1 ao campo 10 as informações. Então, é bem intuitivo o código, já que eu deixei todas as variáveis no português, deixando aí do campo 1 ao campo 10. E no principal, a cada 2 linhas de código dessas, é um objeto. E no estilo, eu defino a posição de cada objeto e a cor. Se vocês desejam alterar a cor de fundo da página web, eu deixei esse azul. Basta vocês pesquisarem no Google cores HTML, pega o nome da cor, a definição da cor e cola neste ponto. Deixa eu ver. Acredito, pessoal, que era isto. Vamos testar todas as funções? Fazer agora um teste, seja com o salvar, o excluir e o editar. Depois já podemos publicar como página web. Ainda está como a página de desenvolvimento. Deixa eu colocar uma matrícula, 123, 123. Funcionário. Deixa eu colocar Luan, idade 33.
Data de aniversário, vou colocar que estou de aniversário hoje. Salário, 5.500,20. Setor 6, só para informar. Estado civil, solteiro. Filhos, não tenho. E observação, teste. Salvar. Vamos ver. Salvo com sucesso. Então, salvou certinho. Deixa eu dar uma olhada na planilha. Aqui está o registro 17. Se eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma alteração. Pegar o Luan, colocar no lugar da data. E pesquisar por esse 17. Vamos ver o que é que vai acontecer. Pesquisar, não retornou nada, porque não é data. Então, vocês vão clicar com o botão direito e ir em inspecionar. Cliquei com o botão direito sobre a página web. Em console, vai ter um erro. E aparece o erro. Então, em pesquisar dados, no arquivo macros, linha 26. Isso é apenas para vocês aprenderem como localizar o código que deu problema mais facilmente. Então, no arquivo macros, que informou lá na mensagem, linha 26. Lembra da variável data que eu falei para vocês? Se não for data, vai dar um erro e não vai pesquisar. Então, deixa eu alterar agora de volta para data. Deixa eu arrastar assim, só para ter uma data. Atualizar a página novamente. Não deu erro, dá para fechar o console. E vamos fazer a pesquisa novamente. Esse mesmo erro vai acontecer se você informar errado a coluna valor. Se for texto, vai dar erro na variável referente ao valor. Entendido este detalhe, então vamos fazer agora o teste da edição. Então não era solteiro, era casado. E vou fechar a planilha ainda. Minha planilha agora está fechada. Editar. Editado com sucesso. A matrícula era 123, 123. Vamos pesquisar pela matrícula agora. Show, retornou certinho. E falta testar o excluir. Deseja realmente excluir? Não quero. Cancelar. Operação cancelada. Excluir. Deseja realmente excluir este item? Ok, quero deletar. Excluído com sucesso. Se eu pesquisar novamente pelo 17, não encontrado. Então, está funcionando aí todas as funções. Testado todas as funções, próximo passo para finalizar a aula é publicar como uma página web. Então, podem fechar essa página de desenvolvimento. A gente já publicou, mas como fizemos alteração, precisamos republicar. Então, implantar, nova implantação. Veja se está na configuração correta, a conta de vocês, qualquer pessoa, e implantar. Aguarde atualizar o link. E este vai ser o link executável da página web de vocês. Cliquem sobre o link URL e aí ele já vai aparecer no finalzinho aqui, ó, exec, de executável. Então, vai ser com base neste link que você vai trabalhar aí com a sua planilha. Este é o link que você vai enviar para as pessoas que você deseja que tenham acesso aí aos dados da sua planilha, que possam trabalhar com a sua planilha. Eu fiz, pessoal, uma página web bem simples. Não tem lista de combinação, não tem calendário, apenas os campos de texto. Mas aí fica o desafio aí, se alguém quer melhorar, já tem a estrutura básica pronta. É só ir estudando, se aprofundando e fazendo melhorias aí na sua página web. Beleza, agora fechei o meu projeto. Concluído, fechei. Para onde que foi esse cara? Então, lá na conta de vocês, atualizem. Vai aparecer o arquivo do projeto que vocês criaram. Então, aqui está a aula, página web. No meu caso, no início. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Acredito que não, pessoal. Limpar, a gente testou? Está funcionando também. Gostaram da aula? Deixe o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês.
e até a próxima aula sobre Google Planilhas.